18º dia, isso mesmo! Chegamos aqui no 18º dia e você fez a revisão de muitos conceitos da sua vida, você identificou crenças limitantes, você identificou o que estava errado no seu modo de pensar, no seu pensamento negativo, você identificou o seu processo de escassez, depois você começou a enganar o seu consciente para eliminar de uma vez a sua autossabotagem. Foi tudo que nós fizemos até agora. Então, depois de você reconhecer o seu objeto de desejo, como foi na aula anterior, hoje nós vamos fazer um exercício que chama-se pesquisa de campo. É isso mesmo, para você poder materializar algo, você tem que conhecer este algo. Você tem que sentir que este algo é seu e que este algo vai fazer parte da sua vida. Você tem que saber exatamente o que você deseja e como é o que você deseja, para que aquilo te traga felicidade. Então você tem que conhecer o objeto de desejo. Essa é a grande questão. Para conhecer o seu objeto de desejo, é necessário fazer uma pesquisa de campo. É necessário entender o que se deseja, detalhar o que se deseja. E para isto, nada melhor do que conhecê-lo. Nós temos um impasse. Bom, não posso ocupar o tempo de um profissional para me auxiliar nisto. Porque se eu ainda não tenho como adquirir o objeto do meu desejo e eu for, por exemplo, falar com um corretor, eu estaria roubando o tempo dele e dificultando que as coisas aconteçam para mim. Lembra que caloteiro não tem nada? Lembra que tudo que você rouba, o universo cobra de você? E que é impossível você ser próspero se você dever para alguém, ou se você roubar o tempo dele, ou se você roubar a consulta dele, marcar a consulta médica e não aparecer é roubar tempo do profissional? Ir fazer pesquisa imobiliária com o corretor sem querer comprar é roubar tempo do profissional? Então nós não podemos fazer isto. Nós temos alguns impasses, a gente tem que saber fazer pesquisa de campo sem envolver profissionais de uma outra área. A não ser que você seja profundamente honesto e diga para ele, eu só estou conhecendo, eu não irei comprar agora. Se você tiver essa coragem, se você tiver essa disposição de falar isso e mesmo assim ele quiser ir com você, aí você não está roubando o tempo de ninguém, ok? Caso contrário, como se faz pesquisa de campo? Pela internet, gente, lógico, olha só. Por que é necessário fazer uma pesquisa de campo? Para que o universo entenda exatamente o que você deseja. Para que o universo te traga exatamente o que você precisa. E para isso, você tem que conhecer este objeto. Se eu sou uma pessoa simples, que sempre tive uma casa simples e quero uma mansão, eu não posso co-criar uma mansão mentalmente com um piso frio, por exemplo. O piso frio que eu uso no meu apartamento comum não é o piso que vai se encontrar numa mansão. Então, eu não posso co-criar a mansão da maneira que eu conheço, com os objetos, com os materiais que eu conheço. Eu preciso co-criar uma mansão na forma que se faz uma mansão. Então eu preciso conhecer o pé direito desta mansão. Pé direito é a altura. Normalmente mansões, casas muito enriquecidas, elas têm uma altura muito maior do que as casas normais. Então eu preciso conhecer o pé direito desta mansão. Eu preciso saber que piso se usa numa mansão, que mobiliário se usa numa mansão, porque eu vou fazer uma cocriação. Eu vou mandar para o universo o meu desejo de ter aquilo. Eu tenho que mandar adequadamente, porque senão ele nunca encontrará o meu objeto de desejo para trazer para mim. Então, se eu quero uma bota, eu tenho que saber que cor aquela bota foi feita, que cor de bota eu quero, de que material é feito o piso daquela bota, porque eu vou visualizá-la na perfeição no exercício de visualização. Se você quer uma mansão, por que eu falo da mansão, gente? Porque é o mais fácil de vocês entenderem como é a cocriação. A partir deste exemplo da mansão, você pode levar para qualquer desejo que você tenha. Agora eu gostaria de falar uma coisa. Nós não podemos quantificar as pessoas que são mais ou menos cocriadoras pelo que
pelo valor do que elas desejam. Uma pessoa que quer uma mansão e uma pessoa que quer uma casinha branca com portão azul pode ter o mesmo poder de cocriação. O que muda é o que a pessoa está desejando, entendeu? Então você pode desejar qualquer coisa, mas eu vou dar um modelo da mansão para você entender como se faz uma pesquisa de campo. E depois disso, você pode levar este exemplo para qualquer desejo, ok? Então vamos lá, eu quero uma mansão, então eu tenho que entrar na internet, procurar mansões. Que bairro tem mansões? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um morro que tem mansões. Eu quero morar no morro? Acho que não. E tem bairros que tem mansões. Então eu tenho que escolher mais ou menos um local onde possa existir mansões, ok? Tendo feito isso, eu vou procurar lá mansões para vender e vou fazer uma pesquisa que eu não estarei envolvendo ninguém. Eu estarei eu mesmo fazendo uma pesquisa na internet, como é o piso, como é o telhado, como é o mobiliário, o cortinário, se vendem mansões mobiliadas, não mobiliadas. Enfim, eu vou criar uma coisa que nós chamamos de forma-pensamento. Isso mesmo. Eu vou dar vida para a minha mansão. Esta mansão virará uma forma-pensamento. Ela vai ser uma criação que existe no mundo mental. Se ela existe no mundo mental, ela ganha energia. Existindo no mundo mental e ganhando energia, ela tem força para se materializar. Isto é uma forma pensamento positiva que você vai criar, ok? Nem toda forma pensamento é negativa, como a gente imagina, nem toda forma pensamento é nociva. As que são criadas em briga, em discussões, em maledicências, são formas pensamentos nocivas. As de cocriação são formas pensamentos produtivas, elas vão existir. Então você vai fazer a criação do seu desejo. Você vai edificar o seu desejo. No meu caso, vamos pegar o exemplo da mansão, eu vou ver como ela é por fora, se ela tem jardim, se ela não tem jardim, se ela tem piscina, se ela não tem piscina. Eu vou andar por fora da minha mansão, eu vou criar uma mansão na parte interna, quantos quartos, quantos banheiros, se tem sauna, o que tem na minha mansão, churrasqueira, área de lazer. Eu vou imaginar aquela casa com perfeição. Isso através do quê? Das pesquisas que eu encontrei com materiais e com mobiliários correspondentes ao meu desejo. Por isso eu fui para campo entender o que é uma mansão, para construir uma mansão que é possível ser materializada. Entenderam? Isso é uma pesquisa de campo. É isso que você vai fazer agora com o seu desejo. Você vai entendê-lo. E depois disso você vai montá-lo. Você vai criá-lo. Ele virará uma forma pensamento. Porque na próxima etapa, a sua forma pensamento criará a vida. Eu dei o exemplo da mansão para vocês, ok? E da pesquisa de campo, que é muito fácil. Um test drive, você imaginar o carro dos seus sonhos, você construir uma casa na sua cabeça. Mas se o seu desejo é difícil de entender isto, se é difícil de fazer com que ele vire uma forma pensamento, me manda um direct ou me chama no WhatsApp que eu te ajudo. Mas o nosso próximo passo agora é fazer uma forma pensamento. É criar aquele desejo que eu quero no mundo mental e no mundo energético. Ele tem que existir, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter forma. Então você vai dar a forma ao seu desejo e vai criar a forma pensamento que depois vai ser materializado para você, ok?